Vamos resolver o problema 6.15. Dois capacitores de 25 microfarad e 75 microfarad são ligados a uma fonte de 100 volts. Determine a energia em cada capacitor se eles estiverem conectados em paralelo ou em série. Então a gente precisa primeiro lembrar que a energia no capacitor ela é dada por meio de C ao quadrado, onde essa capacitância aqui é a capacitância equivalente do sistema que a gente quer determinar a energia. No caso, se eles estiverem paralelo, então nós vamos ter o seguinte, vamos deixar só a parte da capacitância. Esse daqui vale 25 micro e esse daqui vale 75 micro. Nós sabemos que se tivermos, o problema pede para a gente calcular em cada capacitor, né, se ele estiver ligado em paralelo. Então aqui nós temos uma fonte de V, então esse potencial aqui vai ser o potencial V, que é o mesmo que está aqui. Então a energia, nesse primeiro caso aqui, vamos chamar de energia de 25, vai ser meio vezes 25 micro vezes 100, mais 100 é 10 ao quadrado. Tudo isso de novo ao quadrado. Nós vamos assim, 10 à quarta. Né? Essa energia aqui do capacitor de 25 micro, vamos usar uma calculadora aqui. Isso vai dar 25 dividido por 2. Isso nos dá 12,5 vezes 10 a menos 6, tudo isso vezes 10 à quarta. Esse 10 a menos 6 com esse 10 à quarta a gente pode cancelar, vai sobrar só um 10 a menos 2. Né? Então vai ficar 0,125 joule ou 125 milijoule. Né? Então essa energia, 125 milijoule. Por outro lado, a energia no capacitor de 75 fica meio vezes 75 micro. O 10 ao quadrado a gente já sabe que é um 10 à quarta. Isso vai nos dar 75 dividido por 2. Isso dá 37,5 vezes 10 a menos 2. Isso é igual a 375 milijoule. Isso é o item A. O item B, ele fala que eles estão em paralelo. Então nós temos uma diferença de potencial. Aqui eu vou desenhar para ficar mais claro. Um capacitor, um outro capacitor. Esse capacitor de 25 micro, ele vai ter sobre ele uma diferença de potencial que eu vou chamar de V1. E esse capacitor de 75 micro, ele vai ter sobre ele uma diferença de potencial chamada V2. Então a gente precisa calcular qual é a queda de potencial. Aqui a gente tem um divisor de tensão, mas não com resistores, e sim com capacitor. E lá, quando nós tínhamos resistor, a diferença de potencial, o divisor de tensão tipo V1, ele era R1 dividido por R1 mais R2 vezes o V. Aqui na capacitância, a gente inverte, é como se fosse no caso dos divisores de corrente. Então, o V1, que a gente vai calcular, ele vai ser a capacitância 2, dividido pela soma das capacitâncias, vezes a tensão total. O 2 vale 75 micro. A soma dos dois vale 100 micro. Então eu tenho 75 por 100 vezes 100. Então vai dar 7.100 por 100, isso dá 75 volts. Se aqui tem 75 volts, o V2 é o restante. O V2, que é C1 mais C2 vezes V, isso é igual a 25 volts. Logo, a energia associada ao capacitor de 25 vai ser meio vezes 25 vezes 75 ao quadrado. E a energia associada ao capacitor de 75 microfarad, ele também vai ser meio vezes 75 vezes 25 ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui pra gente, 75 ao quadrado vezes 25 vezes 2, ó, aqui é micro, tá? Não podemos esquecer que aqui é micro e aqui também é micro. Então depois a gente tem que dividir tudo, multiplicar por 10 a menos 6. Vezes 12,5. Isso tudo vezes 10 a menos 6. Mas se eu dar 3 casas, dá 70,3 milijoule. 70,3 milijoule. E o de baixo, que vai ser 25 ao quadrado, vezes 37,5, que é a metade de 75,2. Tudo isso vezes 10 a menos 6, né? Então vai ser 23,4
milijoule. Se nós repararmos em série, como a diferença de potencial se divide entre cada um, a energia deles vai ser menor, né? A gente consegue armazenar muito mais energia com os capacitores em paralelo do que em série, porque a diferença de potencial se divide. Bom, lembrando que era para calcular a energia armazenada em cada capacitor. E como esses estão em série, a diferença de potencial se divide. Eu não demonstrei, tá? Eu só fiz uma correlação que quando a gente calcula a impedância resistiva, ela é proporcional ao próprio R. A impedância capacitiva, ela é proporcional a 1 sobre C. Por isso que aqui surge C2 para V1 e C1 para V2. Ao contrário que para os resistores, é R1 para V1 e R2 para V2. Bom, a gente pode finalizar o problema 6.15 e nos vemos numa próxima.